pensando que a UERJ é o estado do Rio de Janeiro, sobre a influência da religiosidade sobre as decisões. Porque uma coisa que eu estava pensando aqui, eu pensei em casa, mas aqui na mesa me dei conta de uma outra coisa, né? O BenQ é muito privilegiado. A gente tem uma professora de letras, português e grego. Eu não lembro a habilitação de vocês, é português e literatura. Literatura, inglês. No meu caso também português e literatura de língua inglesa. Então, quando eu olho, por exemplo, para a parte da literatura, análise literária em língua inglesa, né? Para a obra do Shakespeare, especificamente Hamlet, tem uma questão que está de fundo, que me parece, mas é só me parece, que está por detrás da loucura, que está por detrás da vingança, que está por detrás de todos os temas que já foram levantados. No fundo, a gente está dentro de um cenário em que a pergunta que está fundamentalmente colocada na obra é o que é justiça. O Hamlet não é uma pessoa indecisa porque ele só é indeciso. Ele é indeciso porque ele não quer ser injusto. E aí, dentro do contexto de um Shakespeare que está dialogando com a Grécia, justiça dará a cada um o que é devido. Então, por exemplo, por que Hamlet não mata Cláudio quando Cláudio está rezando? É devido a Cláudio ir para o céu diante daquilo que Cláudio fez? Seria justo? Então, no fundo, a pergunta que não está dita é essa que está lá, né? E aí, pensando nesse cenário de que a justiça está colocada, o Rio de Janeiro hoje vive um sufocamento de uma presença religiosa que se diz religiosa, mas que de fato não é. A gente tem um complexo de Israel no estado do Rio de Janeiro. Nós elegemos candidatos a governador do estado, para citar um caso recente, o Wilson Witzel, que era uma pessoa completamente desaparecida do cenário eleitoral e que ganha a eleição de uma maneira estrondosa, absurda, porque fez conluio com os pastores do estado do Rio de Janeiro. Não é uma questão de contra pastores, é um fato. Não é? A gente tem escândalo de corrupção do Marcelo Crivella. Por exemplo, índice de corrupção do Crivella. A gente tem, por exemplo, um alto índice de eleitores de candidatos que se declaram religiosos, mas que na prática não necessariamente são, por vinculação a denominações religiosas específicas. Eles conseguem mapear que em lugares em que tem mais igreja X, candidatos Y têm maior quantidade de voto, né? Então isso é interessante pensar. E aí, dentro desse cenário, eu concordo com você. Acho que seria possível pensar o UERJ dialogando o seguinte: até que ponto a religiosidade ela influencia as nossas decisões morais, políticas e sociais? E isso é interessante de pensar, porque eu tenho hoje no estado do Rio de Janeiro traficantes que pedem bênção à pastora antes de invadirem a favela. Tem bênção de fuzil no Rio de Janeiro, não é?